Fala meus torcedores, fala minhas torcedoras, tudo bem com vocês? Seguidores aqui do Meio Armadores, inscrito no canal do Meio Armadores, esse canal que mais cresce no Brasil. Hoje, por exemplo, já cresceu mais do que ontem e a gente segue aí porque, como o Botafogo, foguete não dá ré. E por falar em Botafogo, hoje sim o tema é ele. Se você já leu a thumb, você já sabe de quem a gente vai falar, mas não custa nada apresentar aqui o tema deste painel sincero de hoje. Nós vamos falar sobre Bruno Lage, o novo treinador do Botafogo, que já está trabalhando e está aguardando aí o visto de trabalho. Um abraço aí para o consulado e para a burocracia mundial que segue aí impedindo o Bruno Lage de assumir o comando do Botafogo. Bruno Lage chegou ao Botafogo ainda nessa semana para substituir Luiz Castro, o treinador que foi embora para o Al Nassr ganhar uma grana e, segundo ele, garantir o futuro dos filhos e da família. Bem, enfim, questões à parte, Bruno Lage chegou para assumir o ônibus que está liderando o Campeonato Brasileiro, para comandar esse foguete rumo ao título brasileiro tão almejado pelos alvinegros do Rio de Janeiro. E não estou falando do Vasco, estou falando do Botafogo. Botafogo que segue aí 12 pontos à frente do segundo colocado, faltando 14 jogos, segundo Cássio Ângelo, comentarista aqui do Meio Armadores, para ser campeão brasileiro. E agora tem um novo treinador, português. Bruno Lage chegou aí para assumir o comando da equipe, liderar a equipe comprada por John Textor rumo a esse título brasileiro. Antes da gente começar a falar sobre a carreira do Bruno Lage, eu queria pedir para você se inscrever no canal, seguir o Meio Armadores no Instagram, deixar o like nesse vídeo, comentar aí o que você acha do Bruno Lage no Botafogo e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos nesta plataforma de vídeo chamada YouTube, porque isso ajuda muito a gente, beleza? Fala de algum treinador aqui no painel sincero, a gente dá uma relembrada na carreira dele, na carreira do que ele fez, tanto como jogador, tanto como técnico, e no caso do Bruno Lage, mais como técnico mesmo. Como jogador não deu muito certo, e a maioria dos técnicos de sucesso que a gente conhece é assim, né? Como jogador não dá muito certo, tem uma carreira mediana, então a gente não vai passar muito por isso, é mais como técnico mesmo, como treinador, que Bruno Lage despontou aí como um treinador ofensivo, moderno e com futebol vistoso. Como um bom treinador português, ele teve que liderar um dos 3 principais times da Liga Portuguesa. E claro, ele começou no Benfica B, o B Benfica, seria engraçado, né? O B Benfica. A categoria de base do Benfica que ele começou de fato a ser treinador e começou a gerir elenco, jovens, começou a trabalhar suas ideias ali e começou a entender como seria gerir um time de futebol. Mas foi em janeiro de 2019 que ele assumiu pela primeira vez a equipe principal do Benfica, primeiro como interino, tá? O treinador Rui Vitória tinha acabado de ser demitido e ele deu uma de Cláudio Caçapa, que assumiu até semana passada o Botafogo, e teve que assumir a equipe do Benfica ali para tapar um buraco, fez um bom trabalho, foi efetivado como treinador principal, posteriormente conquistando a Liga Portuguesa 2018-2019. Olha que coisa, né? Então, às vezes ali as coisas acontecem de formas inesperadas. Digamos que o Bruno Lage escreveu torto por linhas certas e conseguiu se firmar como treinador principal e foi efetivado no Benfica após a conquista do título da Liga Portuguesa de 2018-2019. Depois de ter despontado como treinador moderno, ele foi para o Wolverhampton Wanderers em junho de 2021. Ele conseguiu sua primeira temporada fora da Liga Portuguesa, e lá despontou como treinador ofensivo, treinador que gostava de fato de trabalhar essa metodologia de futebol, de transições rápidas, usando o primeiro volante, essa característica é importante, né? Ele sempre utiliza o primeiro volante, o camisa 5, a posição número 5 da equipe, como o jogador principal, o jogador que controla a saída e a velocidade do jogo. Isso é importante para a gente entender como é que ele vai lidar no Botafogo, tá? Mas então, são esses 2 pontos, esses 2 times por onde ele passou, primeiro no Benfica como interino, depois como treinador efetivo, depois no Wolverhampton. Esse salto de tempo entre o Benfica e o Wolverhampton, ele conseguiu trabalhar muito bem essa ideia de velocidade, transição rápida, mas sempre passando pelo primeiro volante. É uma característica do futebol de Bruno Lage, colocar o primeiro volante como jogador principal da sua saída de bola e quase como um falso camisa 10, vamos dizer assim. Porque geralmente esse jogador ele não tem qualidade de marcação. Portanto, exige a cobertura dos zagueiros para fazer essa marcação quando o time está sem a bola. Agora, quando o time está com a bola, ele é o principal na saída de bola para liberar tanto pontas quanto os 2 meio-campos da frente. E o centroavante
fazer aquele triângulo ali na frente para poder de fato ter opções de triangulação tanto pelos lados quanto pelo centro do ataque. Em resumo, a carreira de treinador de Bruno Lage não foi tão despontosa assim, mas por onde ele passou ele deixou sua marca. Ok, tudo bem. Mas a gente for analisar, o que a gente quer analisar aqui é o estilo de jogo dele em relação ao que ele pode melhorar nesse time do Botafogo, que parece ser tão perfeito pelo fato de estar liderando o Campeonato Brasileiro. Mas qual seria o resumo do estilo de jogo do Bruno Lage? Bruno Lage ele é conhecido por um jogo ofensivo, né? Não é ultra ofensivo, sim, é um jogo ofensivo, mas com uma defesa conservadora. A maioria das vezes desponta com 3 jogadores na defesa, como ele fez no Wolverhampton na sua última passagem, botava 3 zagueiros, liberava a saída dos laterais, viravam alas, só que quando em um dado momento ele conseguia fazer essa transição, jogar com 4 homens na defesa, 4 homens no meio campo e 2 centroavantes. Então ele consegue mesclar bem entre um sistema de 3 zagueiros e um sistema de 4 zagueiros, com uma dupla de ataque em algum momento e às vezes só o centroavante. Existe essa variação. Ele gosta assim de um centroavante fixo. A maioria dos times com que ele joga, ele utiliza um centroavante fixo. E no time do Botafogo ele vai ter o Tiquinho Soares para ajudar nisso. Então dá para entender que ele a priori não vai mudar muita coisa na equipe do Botafogo. Ele só vai tentar inserir as suas ideias aos poucos. Eu acho que sim. Esse é o trabalho que ele deve fazer. O Botafogo não é um time perfeito, mas é um time que mais consegue jogar um futebol efetivo no Campeonato Brasileiro. Só que sem a posse de bola. E talvez essa seja a diferença do Botafogo do Luiz Castro para o Botafogo do Bruno Lage. Na teoria, o Botafogo de Luiz Castro era efetivo, com a posse de bola tinha ataque rápido e contra-ataque rápido e conseguia fazer os gols. Talvez com o Bruno Lage, essa posse de bola já vai passar a ser um pouco mais do Botafogo e ele vai ser um time que, ao invés de correr atrás da bola e se defender, vai ser um time que corre com a bola e se defende pouco. Entendeu? E isso pode ser um fator positivo, uma vez que a defesa do Botafogo é a melhor do campeonato, não sofre gols, aí tem uma pancada de jogos. Eu separei aqui 5 características do estilo de jogo do Bruno Lage que de fato podem fazer a diferença e aumentar essa vantagem efetiva do Botafogo em relação às equipes do Campeonato Brasileiro. A primeira é a posse de bola. Já falei, vou me tornar repetitivo. Ele valoriza assim, a posse de bola, utiliza muito o primeiro volante para fazer essa saída de bola. Esse jogador é o jogador central da linha defensiva, que percorre muito bem de um lado para o outro, então tem que ser um jogador físico, um jogador que faz o passe. Eu imagino que seja o Tietê, esse jogador, pelo fato de ser jovem e tal, e eu não vi um outro jogador ali no time do Botafogo, nesse elenco do Botafogo, que possa fazer junto com ele essa função. Então, numa linha de 4, a linha de 4 permanece intacta na defesa do Botafogo, e o Tietê seria esse primeiro volante que fosse fazer a saída de bola com velocidade, toque de bola. Claramente a necessidade de alguém fazer a cobertura na marcação, mas a priori a linha de defesa permanece a mesma e o Tietê seria esse jogador. Eu sei que o Estevão não gosta da ideia, mas ele está fazendo um jogo bonito, então para mim ele seria esse jogador à frente da defesa para fazer essa transição rápida com velocidade e trabalhar o jeito do Botafogo de jogar com a cara do Bruno Lage. A segunda característica dos times de Bruno Lage é a pressão intensa, pressão pós-perda, você chama como quiser. Os times do Bruno Lage costumam, após a perda da bola, se manter no campo de ataque e pressionar até recuperar a posse dela. Ou seja, a defesa vai jogar em linha alta, a defesa vai jogar praticamente próxima à linha do meio de campo, tanto atacando quanto recebendo contra-ataque. Ou seja, vai ser um jogo muito físico, o jogo do Botafogo do Bruno Lage vai jogar dessa forma, porque se você pressionar a equipe estando no ataque, quer dizer, se defender atacando, já diria Pepe Guardiola, é uma forma sim de você se manter atacando a equipe, mas você vai desgastar muito a parte da defesa, que a transição ali entre a linha da grande área defensiva e o meio campo, ela exige muito da parte física e se você encontra um adversário com jogadores de velocidade, vai exigir muito da velocidade dos seus zagueiros. Então essa parte física vai ser um detalhe crucial para a gente ver como o Botafogo vai jogar a partir de agora. A terceira característica são transições rápidas, eu venho falando desde o começo do vídeo, né? Transições rápidas. O primeiro volante fazendo ligações rápidas, tanto por fora pelos 2 pontas, quanto por dentro pelos 2 meios de campo,
ele vai sim trabalhar a velocidade. Jogou nesse camisa 5, jogou no Tietê, por exemplo, ele vai ter 4 opções ali à frente dele, o Tiquinho Soares puxando o contra-ataque lá na frente, imaginando que fosse um 4-1-4-1. Nesse caso, o Tietê vai ter opções, vai levar a bola um pouco mais até a linha do meio de campo e vai ter 4 opções ali, um lançamento direto para o Tiquinho Soares. É quase improvável. Nos times de Bruno Lage, ele não busca lançamento trabalhando bola aérea de defesa para o ataque com o centroavante. É bola no chão, toques rápidos e bola no chão. Então é possibilidade para os pontas e para os meias centrais, mas sempre procurando a triangulação. Se você imaginar que você tem 2 pontas abertos, 2 meias centralizados e um centroavante, tem 2 triângulos ali onde pode muito bem trabalhar as tabelas e infiltrações. Que eu coloquei futebol ofensivo, isso é para resumir todas essas características que eu falei até agora. É um futebol de força, velocidade, transição rápida, mas principalmente o futebol que não se defende. Claramente ele gosta, às vezes, de pôr um time com 3 zagueiros, mas é justamente para abrir a velocidade dos laterais e não preocupá-los eles em voltar tanto para marcar, dando cobertura para eles. Isso num esquema, por exemplo, que você imagina que esse jogador camisa 5 principal não esteja em campo, arma um time com 3 zagueiros, libera a velocidade dos laterais, do de Plácido, pelo lado direito, que é um lateral muito ofensivo, quase um ponta, de vez em quando no Botafogo. Com um sistema de 3 zagueiros, ele vai estar mais livre da marcação e com possibilidade de atacar e sendo mais o jogador ofensivo no Botafogo. E eu realmente fui na liberdade poética e colocar criatividade e liberdade. É aquilo, Bruno Lage, ele resume posse de bola, pressão intensa, transições rápidas do futebol ofensivo com criatividade. Ele gosta de jogadores que utilizam a habilidade individual para proporcionar perigo à defesa adversária. E aí eu vou citar um jogador que é o Segovinha, como diz o Cássio, o novo Messi. Esse jogador, talvez com o Bruno Lage, ele tenha de fato mais possibilidades de brilhar e não fique atrelado ao esquema tático. É bola no pé, drible e velocidade e esperar um lançamento ali para tentar surpreender a defesa adversária. Além dele, outros jogadores, o próprio Tiquinho Soares ali, que de vez em quando sai da área, usa velocidade, gosta de um drible. É um centroavante que tem habilidade, não é só aquele centroavante grandalhão que precisa de uma bola no pé para fazer o gol. Então acho que são jogadores que vão ter o seu futebol potencializado com esse treinador. E a meu ver, eu acho que o Botafogo só tem a ganhar com essas 5 características que o Bruno Lage vai inserir no time do Botafogo. E agora, no momento sincero deste quadro, a gente já falou do estilo de jogo do Bruno Lage, falou quem foi Bruno Lage de uma forma bem resumida aqui, sabe que ele vai ser um cara que vai tentar um Botafogo mais ofensivo, sabe que ele vai ser um cara que vai dar liberdade, criatividade para os jogadores do Botafogo, não cobra muito o esquema tático, ele só precisa que os jogadores obedeçam uma pequena regra ali, mas a verdade é que ele quer que o time seja ofensivo, pressione e faça os gols e vença os jogos, a maioria deles com um futebol bonito e vistoso, né? Mas aqui, minha opinião sincera é que o Bruno Lage chegou no momento certo para o Botafogo. E se tinha um momento para ele ingressar no futebol brasileiro, é agora. O time está na liderança. Luiz Castro entregou um trabalho muito bom. Cláudio Caçapa fez um trabalho de transição, se a gente pode chamar assim, muito bom também. Então o ambiente está bom, os jogadores estão bem e ele só precisa de fato aprimorar esse time e aos poucos inserir suas ideias ao longo do restante da temporada, que o título está garantido. Torço para que um treinador como ele consiga de fato se dar bem no Campeonato Brasileiro e que ele não se apegue a detalhes que só existem no Brasil, que são imprensa, notícias de negociação de jogadores que saem todos os dias e principalmente que ele não se apegue à implicância com a arbitragem. Que ele seja um treinador tranquilo, que ele seja um treinador que, claro, precisa defender o seu elenco em alguns momentos, precisa defender as cores do Botafogo nas coletivas, mas que não se concentre apenas nisso e fale de futebol e, de fato, mostre o seu trabalho à beira do campo, porque Luiz Castro tinha esse ponto negativo, de vez em quando ele arrumava uma discussão ali desnecessária, e isso pega um pouco pesado, pega um pouco ruim, pega um pouco mal para o treinador. Liderando o Campeonato Brasileiro, você arrumar discussões que não tem nada a ver. Mas, ademais, eu vejo o Bruno Lage aí como técnico possível campeão brasileiro, virtual campeão brasileiro de 2023, com essa vantagem que tem tudo para conquistá-lo, e torço para que conquiste,
Não só pelo tempo que o Botafogo ficou sem conquistar título, mas eu acho que pela maneira que o Botafogo vem jogando esse Campeonato Brasileiro e por tudo que passou no início da temporada e na temporada passada, eu acho que esse time é merecedor de conquistar isso. Se vai, a gente não sabe, mas que tem tudo para ser, tem tudo para ser. E, assim, um jogo de cada vez, vamos analisar. Claro que se já perder 3 jogos, se não vencer por 2 jogos, empatar um jogo que poderia ser fácil, as coisas vão ficar diferentes. Mas com o tempo de trabalho, com a diretoria apoiando o trabalho dele como treinador, eu acho que tem tudo para dar certo. E eu não vejo nenhum ponto negativo nisso, além do fato de Luiz Castro ter ido e ter abandonado o barco. E segundo o que dizem, foi ele que ligou para o Bruno Lage e pediu para o Bruno Lage vir aqui segurar o sarrafo, que ele ia embora, salvar o futuro dos filhos e da família. No mais, é isso. Nós falamos aqui, senhoras e senhores, de Bruno Lage, aqui no Painel Sincero, novo treinador do Botafogo, comandante do foguete que não tem ré e vai cuidar da dieta do elefante na árvore aí até ser campeão brasileiro. Se você gostou desse vídeo, se você acha que o Bruno Lage vai ser o campeão brasileiro, vai se dar bem trabalhando como treinador do Botafogo, comente aí embaixo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, seguir o Mermadores no Instagram e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. De resto, nos vemos na semana que vem com mais um painel sincero aí, falando de alguma polêmica, de alguma coisa que aconteceu, de algum treinador novo que chegou, de algum treinador que foi demitido. E nós nos vemos quarta-feira que vem. Um forte abraço. Valeu!